Amém, meus irmãos, glória a Deus. Vamos compartilhar um texto da palavra do Senhor dessa tarde. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Evangelho de Marcos, no capítulo 4. A partir ali do verso 35, Marcos 4, a partir do verso 35. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo, sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui. Quem já passou por uma tempestade tão grande que você chegou a pensar: Senhor, será que o Senhor se importa comigo? Quem já passou por uma tribulação em que você chega para Deus e fala: Deus, será que o Senhor está aí ainda? Será que o Senhor não está vendo o que está rolando aqui, o que está acontecendo? Esta cena que a gente vê no texto é muito interessante, porque Jesus, ele fala para os discípulos: vamos para o outro lado. E eles sobem então no barco e eles começam a travessia, e Jesus dorme ali. Jesus já sabia ou não que haveria aquela tempestade? Será que Jesus já tinha o conhecimento daquele que poderia haver aquela turbulência ali no mar, aquela tribulação ali no mar? Nós passamos por muitos problemas, muitas dificuldades, não é verdade? Seja ela crise financeira, um problema familiar, uma dor emocional, uma saúde que não está em dia. A gente passa por diversas tempestades, né? Um diagnóstico médico inesperado, e nesses momentos, muitas vezes a gente pode se perguntar: onde é que está Deus em tudo isso, né? O que está acontecendo, né? Será que Deus virou as costas aí, agora tudo começou a desandar? Será que Deus está dormindo? Aqui os discípulos, depois de presenciar vários ensinamentos de Jesus, depois de presenciar muitas curas, o que acontece? Eles chegam para Jesus e falam: Jesus, você não se importa não? Você não se importa que a gente morra, todo mundo aqui nesse lugar? Interessante a gente notar que tudo que Jesus fez enquanto ele esteve aqui na terra tinha um propósito específico. Tudo tinha um propósito específico. E essa tempestade aqui, fica muito claro para nós aqui que não era uma tempestade enviada por Deus. Não era uma tempestade enviada por Deus. E a gente percebe isso no fato de que Jesus, ao acordar, ele repreende a tempestade. O que é repreender? Isso aqui não devia estar aqui. Isso não devia estar acontecendo. E ele repreende. Imagina, lembra dos nossos pais, avós aí, quando a gente fazia alguma coisa errada, a gente recebia uma repreensão.
Era por causa de algo errado que estava fora do normal. E a gente recebia essa repreensão. E aqui Jesus repreende a tempestade. Ou seja, o inimigo levanta uma tempestade nessa travessia que Jesus fazia com os seus discípulos. E se a gente continuar o texto, se a gente for adiante, a gente vai perceber o porquê que o diabo faz isso, né? Por quê? Porque depois de Jesus ensinar ali os discípulos com várias parábolas, ele vai atravessar o rio porque ele tem um encontro lá. E do outro lado do rio ele se encontra com aquele endemoniado, Gerazeno, lembra? Ele ia lá libertar aquele endemoniado. E aí a gente começa a perceber, existia um propósito para aquela viagem, existia um propósito para aquele caminho. O texto fala que eles não foram sozinhos, mas outros barcos começavam a acompanhá-los. Ou seja, eles estavam indo num grupo grande de pessoas para o outro lado, onde Jesus iria realizar então mais uma cura, uma libertação de uma pessoa. Essa tempestade, ela não surpreende Jesus. Ele repreende a tempestade, depois adverte os seus discípulos dizendo: mas como é que é? Vocês não têm fé? Vocês não acreditam? Qual o papel de vocês em tudo isso? O que vocês estão fazendo diante de tudo isso? Diante dos conflitos, das lutas, das dificuldades que a gente passa hoje. Jesus, ele está no barco. Tem até uma canção antiga, né, que falava de Jesus no barco, lembra? Com Jesus no barco tudo vai muito bem. Jesus está no barco, nós cremos nisso, nós entendemos o processo. E por que ainda assim a gente vive com medo e a gente muitas vezes reclama e a gente fica numa situação de desespero às vezes? E aqui eu vejo Jesus falando para nós hoje, né? Mas o que está acontecendo? Você não tem fé? Você diz que eu estou no barco, você diz que eu estou caminhando contigo, você fala os textos bíblicos aí que confirmam as promessas de que eu estaria convosco até o fim dos tempos, mas diante desse conflito, diante dessa luta, diante dessa dificuldade, você começa a agir como se eu não estivesse. Essa é a advertência que ele dá aos discípulos depois que ele repreende. É como se ele mostrasse para nós que essas lutas, elas vão estar ali. O inimigo sempre vai levantar os problemas, sempre vai levantar as crises, as dificuldades. Qual foi a postura dele? Repreenda isso. Ele repreendeu aquela tempestade, logo se passou tudo, e ele volta para os discípulos, e ele não fala assim, viu, se eu não tivesse aqui, não fala isso. Mas ele questiona a fé dos discípulos. Ora, vocês não têm fé? Como quem dissesse assim: por que vocês não repreenderam a tempestade? Por que vocês não se posicionaram diante dessa luta, dessa adversidade que veio sobre vocês? Eu estava descansando, eu estava deitado, tranquilo. Como quem dissesse assim, eu estava tranquilo porque eu confio no meu Pai. Meu Pai me enviou, me colocou aqui, eu tenho uma missão a realizar, estou tranquilo. Não vou me ater às adversidades, aos problemas. E se elas sobrevierem, eu faço isso que eu fiz, eu repreendo, acabou. Onde está a sua fé? Tudo tem um propósito, tudo tem uma razão. E isso mostra que a esperança verdadeira, ela não depende daquilo que a gente vê, mas de quem nós confiamos. A esperança verdadeira, ela não depende daquilo que você está vendo. Se nós cremos na ação de Deus em nós precisamos andar com confiança, nós precisamos nos posicionar com confiança e saber que o Senhor está conosco, que o Senhor está diante de nós. Ele tinha algo para realizar do outro lado do rio, ele tinha uma missão para cumprir.
E ele nos chama a esse entendimento de que se existe algo a ser feito, e é da vontade dele, nós estamos cumprindo a vontade do Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Não precisamos temer. Não precisamos esmorecer. Jesus estava na polpa do barco, dormindo. Isso nos ensina que ele está presente, mesmo estando em silêncio. Ele estava dormindo, mas ele estava presente. Muitas vezes a gente tem dificuldade para lidar com o silêncio. Nossa natureza quer sempre estar fazendo alguma coisa, sempre tem que estar realizando alguma coisa, e a gente, quando fala em silêncio, quando a gente fala em vamos aquietar o nosso coração, vamos ouvir a voz de Deus, vamos buscar a presença de Deus, para nós isso é algo muito difícil, porque a gente é o povo do vamos correr, vamos fazer, vamos estar... E o Senhor, na maioria das vezes, Ele fala no silêncio. Ele fala com o seu silêncio. Ele fala quando nós aquietamos. É como se Ele dissesse para nós assim: você está muito agitado, não adianta eu falar que você não vai me ouvir. A hora que você aquietar teu coração, a hora que você baixar um pouquinho, aí eu falo, aí você vai me ouvir. A gente tem dificuldade para entender o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus é a prova de que Ele está calmo, que Ele é soberano e que eu preciso confiar. Eu sempre digo que se o cristão ele precisa ser movido por direção e não por emoção, porque a emoção nos leva a fazer muita besteira, porque o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração, na maioria das vezes, nos leva a tomar atitudes que nós não deveríamos tomar. Então, o cristão ele precisa ser direcionado por Deus. Então, toda e qualquer ação que você precisa ter, qualquer decisão que você precisa tomar, obrigatoriamente, se você é um cristão, se você é um discípulo de Jesus, você precisa buscar a direção de Deus. É inevitável, você precisa. Sob o risco de você andar sozinho e se arrebentar e depois querer colocar a culpa em Deus. Deus está no controle, mas nós precisamos ter a direção dele. Jesus fala, vamos para o outro lado. Ora, Jesus levou eles para o meio da tempestade? Não, ele levou para cumprir uma missão. Por um acaso a tempestade veio no percurso ali. Por um acaso o inimigo se levantou para atacar e tentar frustrar os planos dos discípulos, ou no caso aqui, os planos de Jesus. Mas ele tinha uma direção. E ele fala para os discípulos, vamos para o outro lado. Quando a gente não vê a mão de Deus, ou não escuta a voz de Deus, como que você tem reagido? Como têm sido as tuas decisões quando você não consegue ouvir um ar de Deus? Eu sempre digo que se Deus não mandou você virar para a esquerda, ou não mandou você virar para a direita, continue em frente. Se Ele não falou exatamente para você, faça isso, continue em frente. Muitas vezes a gente erra porque a gente acha que Deus falou algo para a gente fazer. Eu acho que Deus está mandando eu fazer isso. Não, com Deus não existe acho. Com Deus não existe acho. Ele manda. Ele manda. Eu, quando era adolescente, era de uma igreja com mais de 1000 membros, era uma igreja muito grande. E Deus me deu uma palavra muito clara, muito assertiva, que eu deveria sair dessa igreja e ir para uma outra igreja da cidade, da mesma denominação,
para ajudar aqueles jovens que a igreja estava se organizando. Era uma igreja bem menor, muito menor que a que eu estava, mas ele me deu essa direção e eu fui. E lá Deus começa a construir todo o meu ministério. Lá eu caso, começo a ter os meus primeiros ministérios e de repente Deus me dá uma outra palavra. Já casado, então, que nós deveríamos sair de uma cidade e ir para outra cidade, que ele iria dizer qual. E quando a gente entende, essa palavra foi dada para minha esposa, depois, ao mesmo tempo, foi dada para mim, e daí quando a gente compartilha um com o outro, isso testifica e fala assim, então é hora da gente sair, e a gente obedece sem saber para onde a gente ia. E no percurso, Deus então dá a direção e mostra claramente para nós onde nós deveríamos estar, onde nós deveríamos ficar. Direção. Deus precisa nos direcionar para que a gente não caia no erro de depois colocar a culpa em Deus e falar assim, olha a furada que Deus me meteu. Nós precisamos buscar e entender que o silêncio, se Deus não falou, Ele não está mandando você fazer nada. Ele está falando, no silêncio de Deus, Ele está falando, continue buscando. Continue me buscando. Continue orando. Continue em frente. Não é para mudar. Não é para mudar. E a gente precisa tomar muito cuidado com essa história de Deus mandou. Quando Ele manda, tem muita clareza e tem base na palavra dEle. Não é uma pessoa que veio, falou algo para você, eis que te digo, Deus mandou fazer isso, e daí você vai fazer. Não é assim que funciona. Deus, se tem algo para você, e se Ele quer direcionar a tua vida para alguma coisa, Ele vai falar com você. Por isso que a gente precisa manter a nossa comunhão fina com Deus, a nossa intimidade com Deus, porque se Ele falar, seja através de alguém, seja através de uma mensagem, seja através de um cântico, seja através de qualquer coisa, da natureza, se Ele quiser falar algo com você, isso vai testificar com a sua palavra. E isso só se adquire com a busca e essa intimidade com o Senhor. Porque se Ele mandou, Ele vai fazer. Eu acho que eu já contei esse testemunho aqui, quando Ele nos manda para Curitiba, e lá a gente não tem emprego, não tem nada, não tinha para onde morar, e onde eu estava morando, logo nos primeiros dias ali, eu tinha que sair, porque a pessoa estava precisando do imóvel ali, e eu chego para Deus e falo, Deus, o Senhor não é justo, Deus. O Senhor mandou a gente sair, agora eu não tenho onde ficar. E eu abri meu coração para Deus, falei, Deus, olha o que está acontecendo, eu obedeci lá, eu entendi que o Senhor me mandou, eu obedeci, agora eu não tenho para onde eu ir. E eu me lembro que eu, depois de abrir esse meu coração com Deus, sem falar com ninguém, eu lembro que eu vou para a igreja, e ao chegar na igreja, uma pessoa chega para mim e fala, Deus mandou dizer algo para você. E eu já estava muito irado com toda aquela situação de não ter para onde ir. E essa pessoa chega e fala assim, Deus mandou dizer para você. E essa pessoa não sabia de nada, não sabia dessa oração que eu tinha feito para Deus, não sabia absolutamente nada. E isso acontece no mesmo dia. Ele chega e fala, Deus mandou dizer que se você não tiver lugar para morar, você vai morar comigo, na minha casa. Vocês vão catar todas as coisas de vocês e vão morar comigo. Ou seja, Deus então Ele traz a resposta dizendo assim, ei, eu não falei para você obedecer? Eu não falei para você fazer? Então se eu falei, eu vou cuidar de todas as coisas. E de repente, num momento ali de ansiedade, num momento ali de, quem sabe até um pouco de incredulidade, será que Deus vai fazer? Será que Deus não vai fazer? Olha aqui, olha as circunstâncias. Deus então traz uma palavra e fala assim, ei, acorda. Por que você está sem fé? Exatamente nesse exemplo aqui, como que ele chegasse e falasse assim, você não confia não? Eu tenho onde pôr você. Eu tenho onde colocar você. Se eu mandei e você obedeceu, fique tranquilo.
fique tranquilo, porque eu vou fazer. E é isso que Deus então faz conosco, faz comigo, faz com você, e a gente precisa estar muito atento a esse agir do Senhor. Jesus não está dormindo, Ele está em silêncio. Ele não está apagado, alheio às circunstâncias, aos problemas. Ele está em silêncio. E a gente precisa começar a identificar esse silêncio de Deus e falar: Deus, o que teu silêncio quer me dizer? O que o teu silêncio quer ministrar ao meu coração? Porque Ele pode dizer sim, Ele pode dizer não, mas Ele também pode dizer espera. E isso a gente precisa começar a se aquietar. E a gente vê isso no verso 39, quando Ele fala ali para a tempestade, né? Acalme-se, quiete-se. Ele ordena, Ele dá uma palavra: ó, eu estou no controle aqui. Como que dizer, a situação não tem que estar aqui. Então Ele repreende, Ele fala: aquiete-se. A palavra do Senhor é uma palavra que traz paz. É uma palavra que coloca em ordem aquilo que está em desordem. Então, se nós estamos vivendo tempos de tempestade, agora tenta puxar aí e ver quais têm sido as tuas lutas, as tuas dificuldades, quais têm sido as batalhas que têm surgido no teu caminho. Muitas dessas batalhas somos nós mesmos que as cultivamos. Muitas delas são batalhas que a gente não precisaria estar passando, mas a gente está passando por causa de erro nosso, né? No domingo eu falei um pouquinho a respeito do povo que estava exilado na Babilônia, e eles ficaram lá 70 anos exilados por causa do erro deles mesmos. Eles abandonaram a Deus, eles buscaram outros deuses, eles fizeram um monte de coisa errada, e eles foram tomados, foram cativos e ficaram lá 70 anos. Mas esses 70 anos que eles viveram lá, o Senhor estava com eles, porque teve a palavra que, olha, 70 anos vocês vão ser libertos. Então que surge o rei persa, que vence os babilônios, ganha a guerra ali, e de repente ali no primeiro ano já decreta: ó, vocês aí que servem ao Deus de Israel, vocês estão livres, podem voltar. E daí no Salmo 126 a gente lê eles dizendo assim, que o coração deles exulta de alegria, e eles ficaram como quem sonha, porque eles não estavam acreditando. Meu Deus, o que aconteceu? Mas era o que? Era Deus falando assim: ó, vocês estavam no exílio, vocês estavam sofrendo, Jerusalém está toda destruída, vocês nem imaginam que está lá, vocês estão saindo aí, vocês nem imaginam o que vocês vão encontrar lá. Mas eu estava com vocês, aquilo que vocês passaram, vocês precisaram passar, mas eu estava com vocês, porque 70 anos vocês seriam libertos. O Senhor silenciou, o Senhor se aquietou, mas Ele não se ausentou. Então talvez, no meio das lutas, das dificuldades, você não consiga ouvir nada de Deus. Então, se Deus não está falando nada, faça a tua tarefa de casa, continue em frente, porque a hora que tiver que virar para a esquerda ou para a direita, o Senhor vai falar. Na hora que você precisar tomar determinada decisão, o Senhor vai falar. E eu preciso continuar, e eu preciso crer que mesmo se estiver tudo em silêncio e as tribulações vierem, vou continuar buscando a Deus, porque Ele é o socorro bem presente, Ele é o meu guardador, não só no momento de paz, mas também no momento de caos. Quem é esse Deus que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus é o Senhor de todas as coisas. Ele é digno da nossa confiança. Eu não sei o que você já passou na tua história,
Eu não sei o que você já vivenciou, eu já vivenciei muitas situações. Muitos momentos onde eu pude ver a mão do Senhor cuidando, agindo, sustentando, curando, restaurando. E muitos momentos também em que Deus não falou nada. E eu acredito que talvez você também tenha passado por situações assim. Quem é este que até hoje cuidou de mim? Quem é este que não se ausentou da minha vida? Nós precisamos começar a olhar para a palavra de Deus e entender a mensagem que Ele está trazendo para nós. A gente precisa parar de olhar para a palavra de Deus como um livro de história, como um livro cheio de texto, e a gente precisa começar a olhar para esse texto e falar: Senhor, faz essa palavra ser viva na minha vida. Senhor, o Senhor ensinou algo para esses discípulos aqui. O Senhor quis mostrar algo muito profundo para esses discípulos aqui. O que o Senhor quer falar para mim? Nós estamos cruzando o rio também. Jesus também está no barco. Jesus também está nessa travessia. E o que acontece nessa travessia? O que está acontecendo na tua vida hoje? Como que você tem lidado, por exemplo, aí com os seus relacionamentos? Nessa travessia nós nos relacionamos com pessoas. Como que tem sido os seus relacionamentos? São relacionamentos cheios de conflitos, cheios de lutas sendo travadas? Ou será que os nossos relacionamentos têm sido relacionamentos de paz, relacionamentos de bênção, onde eu sou instrumento de Deus para abençoar pessoas? Estou falando hoje agora da nossa realidade. Os discípulos aprenderam muito quando estavam com Jesus. Só que quando Jesus levava eles à prova, como se ele pegasse assim e falasse: agora vamos para a prática, né? Eu ensinei na teoria, agora vamos para a prática. Parece que todas as vezes que ia para a prática, a coisa não saía do jeito que era para sair. E Jesus vai lá e fala. Quando dá certo, os discípulos ficam todos empolgados. Lembra quando os discípulos eles vão e daí eles voltam assim, Jesus manda eles pela cidade e eles voltam todos felizes, falando: Senhor, em teu nome, olha o que a gente fez, a gente curou enfermo, a gente expulsou demônio, olha no teu nome e tal. E Jesus olha para eles e fala: vocês estão felizes por causa disso? É sério que vocês estão felizes porque vocês fizeram tudo isso? Aí ele fala: eu vi o diabo cair de cima a baixo. A alegria de vocês não está em realizar essas coisas, mas a alegria de vocês deve estar no fato de que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Essa é a alegria de vocês. O realizar essas coisas é como se ele dissesse: isso aí não é natural, isso vai acontecer. Mas você está feliz por causa disso, porque você fez isso? Se você não tivesse feito, então você estaria murmurando comigo. Se você não tivesse feito, então você estaria resmungando. Se a coisa então não acontecesse na tua vida, você estaria murmurando. É isso? Essa é a advertência de Jesus. Onde está a nossa alegria? Onde está a nossa fé? Onde a gente tem encontrado contentamento? Naquilo que a gente está fazendo ou naquilo que a gente vê Deus fazendo? Naquilo que você tem realizado ou naquilo que Deus tem realizado? E às vezes, por um acaso, através de você. A advertência que eu vejo quando Jesus fala com os discípulos aqui, e que vale muito para nós hoje,
é que muitas vezes a gente está muito mais alegre com a realização do nosso braço, daquilo que a gente faz, do que com a presença de Jesus, daquilo que a gente faz. Percebeu o que eu falei? Às vezes a gente está muito mais apegado na realização do nosso braço do que com a presença de Jesus. Os discípulos estavam com a presença de Jesus ali, Jesus era presente. Mas o que eles queriam? Eles queriam realizar alguma coisa para resolver a situação. Eles tinham que fazer alguma coisa, vamos levantar a vela, fazer, sei lá, fazer o barco voar, eu não sei, sabe? Tem que fazer. Quem sabe ali, a hora que eles acordam Jesus, eles já tinham tentado de tudo. Virar o barco numa outra direção, já tinham tentado N coisas, mas não conseguiram, viram Jesus, daí vão lá em Jesus e tentam acordar ele para ele, Jesus, faz alguma coisa. Ou seja, a confiança deles não estava na presença de Jesus. Jesus estava presente ali. Mas o que eles queriam? Alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa precisa ser realizada. Será que isso a gente não faz hoje também? Será que a gente não faz a mesma coisa hoje? Senhor, abençoa minha vida. E não há nada de errado você orar pedindo para que Deus abençoe tua vida, para que você seja bênção. Nada de errado nisso. Mas às vezes a nossa oração é simplesmente essa, porque você quer ver o fogo pegar, você quer ver o negócio acontecer, você quer ver. E o que mais importa é a presença de Deus na tua vida, na vida da igreja, na vida dos teus irmãos que estão ali. E a gente quer ver o sobrenatural, a gente quer ver a fumaça, a gente quer ver o cego enxergar, o coxo andar. Nada de errado nisso. Mas o problema é que muitas vezes a gente só quer isso. E a gente não quer a presença. Jesus estava presente no barco. Em silêncio, sim, mas ele estava presente. E quando nós identificamos a presença de Jesus, o nosso coração ele se porta de maneira diferente. Não, Jesus está aqui, está comigo. Ele me acompanha, Ele está ao meu lado. Eu não temo, porque Ele está comigo. Ele é o meu guardador, Ele é o meu protetor. Não vou temer. Meses atrás eu falei sobre um outro salmo, onde o salmista ele chama a atenção dele mesmo, né? Ele fala, por que está batido a minha alma? Depois de ele reclamar um monte de coisa, e daí ele chega no final do salmo e fala, ô alma, por que está batida? Você não crê em Deus? Você não acredita que Deus ele é suficiente? Por que está batida a minha alma? São ensinos que nós precisamos trazer para a nossa vida. A gente não nega as tempestades, a gente não nega os problemas. Não é aquele negócio assim, tipo, vou fechar o olho, o pau está comendo, né? Tipo, não, vou fechar o olho, não está acontecendo nada. Não, a gente não nega a tempestade. E a gente até apresenta diante do Senhor, Senhor, olha o que está acontecendo, olha as lutas, olha as dificuldades. Mas, Senhor, eu creio na Tua presença. Eu creio no Teu agir, eu creio no Teu cuidado, e por isso eu vou descansar no Senhor. Por isso eu vou me aquietar. Porque se o Senhor não falou para eu virar nem para a esquerda, nem para a direita, eu vou continuar em frente. E vou passar no meio ali da tribulação, crendo que o Senhor está no controle. Então, meu irmão, minha irmã, eu encerro essa palavra trazendo esse ânimo para você. O Senhor está presente, talvez em silêncio, mas Ele está presente. Ele não está dormindo, mas Ele está presente. E Ele está vendo. Me vem agora aquele texto também dos discípulos atravessando o rio,
e também vem uma tempestade. Olha só que Jesus usa muito essa experiência, né? E o texto fala que os discípulos estão cruzando e Jesus sobe ao monte para orar. Ele fala assim, vão, atravessem lá que eu vou orar. E ele sobe ao monte para orar e os discípulos vão. É aquele episódio onde Pedro anda nas águas, né? Anda sobre o mar. E o texto diz que o Senhor, lá de onde ele estava, do monte, ele olha para os discípulos e ele vê a aflição deles. Que a tempestade também pegou, eles ficaram desesperados. E lá de onde ele estava, ele vê a necessidade e vai ao encontro deles. E daí Jesus anda sobre a água, eles acham que é fantasma. E daí toda aquela cena que a gente já sabe, Pedro pergunta, então deixa eu ir até você, e, enfim, acontece tudo aquilo. O Senhor olha para nós, Ele está atento a tudo que acontece nas nossas vidas. E a gente precisa identificar e ter essa certeza no nosso coração e falar, Senhor, eu creio no Senhor de fato. E é nas tribulações que eu coloco em prática tudo isso que eu já aprendi, tudo isso que eu li na Tua Palavra. Então, Senhor, eu vou confiar em Ti, nem que custe a minha vida, mas eu vou confiar no Senhor até o final. Eu vou confiar no Senhor até o último instante. Porque assim como o Senhor proveu o cordeiro quando Isaque seria imolado, no último instante, o Senhor pode dar o escape se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Paulo, pouco antes de ser decapitado, imagina, de ser morto, ele sabia de tudo aquilo que o Senhor já tinha feito na vida dele, todos os livramentos que ele já tinha passado. E eu acredito que ele cria que Deus até ali ele poderia libertá-lo, poderia fazer alguma coisa. Mas ele tinha tanta confiança no cuidado e na proteção de Deus, que ele fala, se eu estiver aqui, beleza, se eu não estiver aqui, tá beleza também, é lucro. E ele morre dizendo, combati o bom combate, guardei a fé. Não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, vou continuar firme, vou estar adiante. Então que esse seja uma lição para nós hoje, né? O Senhor não está dormindo, está em silêncio. Ele está em silêncio. E silêncio não é sinônimo de ausência. Silêncio é que Ele está observando. E Ele está cuidando. Tem fé? Você confia? Continue em frente. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa reflexão. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus presente e um Deus que muitas vezes fala através do seu silêncio. Só que eu confesso, Deus, que nós muitas vezes não entendemos o Teu silêncio. Não entendemos o Teu silêncio e agimos como quem não tem fé, como quem não crê, como quem não confia. Muitas vezes, ó Deus, nós olhamos para o Senhor e aquilo que o Senhor faz, e só isso alimenta a nossa fé. E não deve ser assim, eu reconheço isso, Deus. Nós precisamos desfrutar da Tua presença, porque isso é o que mais importa. O que mais importa é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, e que todas as outras coisas estão sob o Teu controle, o Senhor vai realizar. Nós somos participantes da obra que o Senhor tem para realizar. A obra é Tua, a obra não é minha, a obra não é nossa, a obra é do Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a permanecer firmes, ó Deus,
Nos ajuda, Senhor, a não tomar decisão errada, decisão precipitada, decisão que nos leva a fazer aquilo que não deve ser feito. Senhor, nos ajuda, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, guarda a nossa vida, Senhor. Nos ajuda, nós precisamos do agir do Senhor em nós. Senhor, nos guarda, Senhor, de atitudes, palavras, ações que não vão cumprir o Teu propósito, Senhor. Aquieta o nosso coração para que nós possamos entender o silêncio do Senhor. Aquieta o nosso coração para que a gente possa ouvir o Teu silêncio. Parece algo que não tem coerência, não tem lógica, mas é isso, o Senhor fala com o Teu silêncio. Então ministra, Deus, as nossas vidas, guarda, Senhor, o nosso coração, protege, Senhor, as nossas vidas, porque nós cremos e sabemos que o Senhor está presente, o Senhor está no barco, o Senhor está conosco, mesmo quando o Senhor não fala. Nos faz viver essa intimidade com o Senhor, a ponto de entender o silêncio do Senhor. Fica conosco, Senhor, guarda as nossas vidas, nos leva em segurança nos nossos lares e que nós tenhamos uma semana cheia da Tua presença, Deus. E que mesmo que o Senhor não fale nada, que nós possamos sentir a Tua presença, porque ela sim vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Abençoa e guarda-nos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, amém, amém.